Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como programar Python no Visual Studio Code, literalmente do zero. Nesse vídeo, eu estou partindo do princípio que quem chegou até aqui já conhece o básico de programação, tá? Já conhece lógica, o que é variável, função, estrutura de repetição, condicionais, que é o que eu pretendo mostrar aqui hoje. Se por acaso você chegou aqui nesse vídeo e ainda não sabe nada de programação e quer aprender mais sobre lógica, o que estudar, ou até mesmo já sabe programar, mas quer aprender outra linguagem, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de aprender, sugestões, tá? Que eu vou fazer mais vídeos para ajudar vocês. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês como instalar o Python no VS Code e já executar seu primeiro código, sem enrolação, simples assim, tá? Sugiro que vocês assistam o vídeo e já tentem reproduzir na máquina de vocês. Bom, sendo assim, vamos para a prática. Primeiro, só queria comentar que você não precisa instalar nada para executar o seu código em Python, tá? Eu uso o VS Code porque é uma ferramenta que eu gosto de trabalhar profissionalmente, é uma ferramenta leve, tem várias extensões para integrar com outras ferramentas. Ele entende o seu código em Python, seja em JavaScript, seja em Java. E tem o autocomplete também, então ela tem algumas facilidades aí para você trabalhar com Python ou qualquer outra linguagem que você queira trabalhar. É uma ferramenta que ela tem um suporte gigantesco para várias integrações e várias linguagens, tá? Então é por isso que eu prefiro trabalhar com o VS Code. Mas se você quiser fazer os seus primeiros passos com Python e não quer instalar nada na sua máquina, ou a sua máquina não tem espaço, algo desse tipo, existe a opção de você fazer tudo online, tá? Inclusive, vários vídeos aqui no YouTube mostram como você aprender Python, executar código Python sem literalmente não precisar instalar nada. Tá? Aqui o que a gente vai precisar ter instalado na máquina é o VS Code e eu vou mostrar para vocês como instalar o plugin do Python. Tá? Mas antes eu só queria mostrar, se você vir aqui no Google, digitar Python W3 Schools. Aqui, esse primeiro link, Python Tutorial W3 Schools. Ó, esse site, inclusive, eu recomendo. Ele é um site completo, ele tem vários tutoriais do zero para você aprender programação em diversas linguagens. Mas aqui é um caso, por exemplo, que você pode entrar aqui no site e executar os seus códigos em Python sem você precisar instalar nada na sua máquina. Tá? Então, queria mostrar isso aqui antes, que não é necessário, mas aqui a gente vai trabalhar com o VS Code. No caso, eu já estou com o VS Code aberto aqui na minha máquina, eu já tenho tudo que precisa para instalar, mas é bem simples para você conseguir executar o Python aqui. Você vem aqui nas extensões, procura por Python e instala essa primeira extensão aqui, que é verificado pela Microsoft. Tá? Bom, feito isso, o primeiro passo é você criar um arquivo com a extensão .py na sua máquina. Pode criar o arquivo, salvar com essa extensão, que o VS Code já vai criar esse botão para você fazer a execução do seu código, ou até mesmo você pode vir aqui e mudar para a opção Debug, que é onde a gente vai conseguir ver o passo a passo, cada linha do nosso código sendo executada, ver os valores atribuídos às variáveis. Tá bom? Mas por enquanto podem deixar aí no Run mesmo. E o Python, ele é muito simples para você começar a aprender. Você literalmente criou esse arquivo com a extensão .py na sua máquina, com poucas linhas de código você dá play e já tem um código rodando. Tá? O Python, ele é uma das linguagens que é escolhida muitas vezes é escolhida justamente por conta disso. Ele é muito simples para você começar com ele, você não tem que fazer um monte de configuração, não tem que baixar IDEs pesadas, você faz tudo de maneira muito mais rápido com o Python. Eu não estou dizendo que Python é a melhor linguagem de programação, que ela é melhor que todas as outras, isso não. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só estou
reconhecendo aqui as qualidades do Python, tá? Se vocês acharem interessante eu fazer um vídeo onde eu comento minha opinião sobre as linguagens na qual eu conheço e na qual eu já trabalhei, deixe aí nos comentários que eu, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas aqui, para a gente começar, o primeiro passo vamos executar o primeiro comando aqui, que é o print. O print nada mais é que é um comando que ele vai mostrar aqui no nosso console os valores, qualquer texto ou valor de variável que a gente queira apresentar. Então, se eu coloco aqui qualquer string ou qualquer valor inteiro, float, ele vai mostrar aqui pra gente. Vamos aqui um primeiro exemplo, meu primeiro código Python. Você pode escrever esse comando aí e passar um parâmetro aqui para ele. Você vem aqui e dá play, pronto. Já temos aqui o nosso primeiro código escrito em Python. Muito simples. Vocês podem perceber que eu não precisei criar classe, não precisei criar método main, não precisei fazer nada. Literalmente, no arquivo que está em branco, você coloca aqui um comando, ele já entende. Uma coisa que é importante a gente ter cuidado com o Python é que ele é uma linguagem que ele reconhece as indentações. Então, por exemplo, se a gente dá um tab aqui, pode ver que ele já fica marcado como um problema. Tá? Então, as indentações aqui são importantes e a gente sempre começa a codar no Python aqui do canto mesmo. A gente vai usar esse print para muitas coisas, porque a ideia é a gente logar aqui no nosso terminal tudo que a gente for escrevendo aqui para a gente ir testando o nosso código enquanto a gente escreve. Então, o primeiro teste, a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês é como que a gente como que a gente declara uma variável aqui no Python. Tá? O Python ele é uma linguagem que a gente não precisa tipar as variáveis. Né? O que isso significa? A gente não precisa definir se ela é valor inteiro, se ela é string, se ela é um float. Tá? A gente simplesmente pode atribuir um valor a uma variável com qualquer nome que você quiser, que ele vai entender qual que é o tipo dessa variável. Vou dar um exemplo aqui. Valor 1 é igual a 10. Tá? Se a gente vir aqui no print e colocar o valor 1 é igual a 10, vocês podem ver aqui que a gente já imprimiu aqui o 10. Tá? Ah, mas agora eu quero somar, quero fazer uma soma. Então eu venho aqui e coloco um segundo valor numa segunda variável, valor 2, igual a 20. Tá? Agora eu quero mostrar a soma dessas duas variáveis. Então eu somo o valor 1 com o valor 2 e executo aqui no botãozinho de Run. Olha só que interessante. A gente tem aqui o resultado dessa soma. Pode ver que eu não precisei declarar aqui qual que é o tipo dessa variável. O Python já entende isso. E isso é muito legal. Muitos programadores gostam, outros não gostam. Eu particularmente acho bastante interessante. E outra coisa que a linguagem não se incomoda é se precisa de ponto e vírgula no final. Tá? Aqui você pode escrever todas as suas variáveis, seus métodos e não será necessário colocar ponto e vírgula igual muitas outras linguagens que compilam e acabam dando erro no seu código, na execução do seu código, se não tiver com ponto e vírgula, que não é o caso aqui no Python. Tá? Então aqui a gente já viu como que a gente declara uma variável, como que a gente atribui um valor para ela, e aqui eu quero mostrar também como a gente cria uma terceira variável para a gente fazer qualquer operação.
aritmética aqui. Então, por exemplo, o valor 1 vezes o valor 2. Então, eu vou colocar para ele printar qual que é a minha variável resultado. Vamos executar. Ó, aqui ele fez a operação de multiplicação e a gente imprimiu o resultado aqui de 10 vezes 20 igual a 200. Se a gente quiser fazer uma divisão, a gente troca o sinal aqui, executa, deu um valor de 0,5. Tá? Então, E o mesmo vale para soma e para subtração. Então, dessa forma, a gente consegue fazer qualquer cálculo aqui dentro do Python e atribuir esses valores a variáveis, tá bom? Uma outra coisa que eu quero mostrar agora é que a gente não necessariamente precisa fazer tudo aqui fora. Nós conseguimos trabalhar com funções dentro do Python. O que seriam as funções? Tá? A gente vai escrever dentro de uma função a instrução que a gente quer que ela execute e chamar ela aqui no nosso código main, vamos dizer, central. E a gente pode reutilizar essa função, a gente pode definir diversos parâmetros para ela. É algo bastante interessante quando você quer fazer operações repetidamente, você não precisa ficar duplicando o código. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma função. Por exemplo, posso criar uma função aqui que ela vai sempre começar com def, tá? E vai ser uma função de soma, por exemplo, tá? A declaração, a assinatura dessa função, ela precisa estar sempre nesse formato. Def, o nome da sua função, parêntese com os parâmetros se você tiver, tá? Então aqui no caso eu quero passar o valor 1 e o valor 2. Eu quero somar esses dois valores e sempre com 2 pontos aqui no final. Sendo assim, a gente vai para a próxima linha. Pode ver que ele já identou aqui para mim. E isso é muito importante. Se a gente bagunçar a indentação aqui, vai dar erro no código, tá? Feito isso, a gente pode usar o return para a gente retornar os valores que vão acontecer aqui dentro dessa função. Então, o que eu quero que essa função retorne? Eu quero que ela retorne a soma de valor 1 mais o valor 2. Tá? E como que a gente vai chamar isso aqui no código agora? Simplesmente assim. A gente vai atribuir a variável resultado a soma. Estou chamando a minha função soma. Vou passar os dois parâmetros que ela pede, que é o valor 1 e o valor 2, separado por vírgula, assim como ela é na declaração. E vamos ver o resultado disso. Olha só. Tem aqui o resultado de 30. Certo? Então, a gente já tem aqui, já aprendemos como declarar variáveis, como que a gente printa os valores, como que a gente cria uma função, passa parâmetros para essa função e a gente chama aqui no nosso código aqui, tá bom? Esses são alguns primeiros passos que eu ia mostrar, mas ainda tem mais coisas que eu quero mostrar aqui. Como sequência, aqui eu quero mostrar também como que a gente pode usar estruturas de repetição e condicionais. O que são as estruturas de repetição que eu estou dizendo? São os famosos laços de repetição. O for, o while, tá? Como que eu uso aqui dentro do Python e por quê? Geralmente, a gente vai usar essas estruturas de repetição para a gente iterar valores sobre listas. Tá? Então, suponhamos que eu tenha aqui uma lista de valores e eu quero percorrer essa lista até o final dela.
e eu quero fazer uma soma, quero calcular uma média. Então, nós vamos usar essas estruturas de repetição, tá bom? Então, eu quero começar aqui mostrando como que a gente cria uma lista, tá? Basicamente, você declara aqui a variável, vou colocar o nome lista valores mesmo, recebe aqui um array. Isso aqui representa um array dentro do Python, tá? Como que a gente imputa valores para essa lista? A gente vai fazer um lista valores.append e eu vou colocar aqui na lista os valores que a gente tem acima. Então a gente tem o valor 1, a gente tem o valor 2 e a gente tem o resultado, que chama a nossa função. Então na nossa lista a gente está imputando esses valores dessas variáveis que a gente declarou aqui acima. Tá? E aí, como que eu faria para mostrar todos os valores que eu tenho dentro dessa lista? É aqui que a gente entra com a estrutura de repetição. Tá? Então, eu vou fazer aqui um for para iterar sobre essa lista. Eu tenho duas formas de fazer esse for. Eu vou mostrar as duas formas para vocês. Tá? A primeira é onde a gente faz um for do valor em lista valores. Tá? Coloca os dois pontos. E aí eu vou printar na tela quais são os valores que estão na lista. Então, eu vou pegar esse print aqui, vou tirar ele daqui e vou printar ele aqui. Tá? E aí eu vou passar o valor. Tá? Basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou acessando nessa variável cada posição que eu tenho dentro dessa lista. Essa é uma forma bem simplificada de fazer um for quando a gente não quer pegar a posição. A gente quer percorrer a lista e pegar os valores sem a gente precisar acessar as posições dessa lista. Tá? Então vamos fazer a execução e ver o que sai. Olha só. Primeira variável. Primeiro valor 10, segundo valor 20 e aqui o resultado da nossa soma que é 30. Todos eles estão dentro da nossa lista. Eu percorri os valores e eu já tenho aqui o resultado. Tá? Uma segunda forma de fazer esse for é a gente não precisar. Uma segunda forma de fazer o for é a gente usando os índices para a gente acessar os valores da lista. Como isso? Vou mostrar. A gente vai fazer um for de i in. A gente vai definir o range da nossa que é o tamanho da nossa interação. A gente vai dizer que o nosso range vai da posição 0 até o tamanho da nossa lista. Se a nossa lista tem tamanho 3, a nossa interação vai de 0 até 3. É isso que eu estou dizendo para esse for aqui. Tá? E aqui eu vou printar os valores de acordo com a posição. Então, consigo fazer aqui um print. Ó, eu vou dizer qual posição que eu estou acessando, que é a posição i, tá? Mais aqui só uma observação. Quando a gente vai concatenar valores de string com valores inteiros, a gente precisa fazer uma conversão para str aqui no Python, tá? Então esse valor inteiro passa a ser uma string para a gente poder printar uma única string, tá? Então aqui eu estou dizendo qual que é a posição e aqui o valor, tá? E aqui a gente vai fazer com str também, fazer essa conversão. E aí a gente já vai acessar a lista pelo índice dela. Então eu passo aqui entre colchetes qual que é a posição. Então na prática o que está acontecendo aqui? Minha primeira interação, valor 0, vai ser, eu vou acessar a lista na posição 0 e vou retornar
o valor que tem na posição 0 e assim vale pelos demais, depois da posição 1, posição 2 e etc. Vamos ver isso acontecendo? Vou fazer a execução aqui. Olha só que legal. Na posição 0, o valor é 10, na posição 1, o valor é 20, na posição 2, o valor é 30. Tá? Aqui, então, mostrei para vocês duas formas diferentes de fazer o for. Tá? E aqui uma terceira forma que a gente consegue fazer um laço de repetição é usando o while. Tá? Qual que é melhor, qual que é pior? Tá? Vai da necessidade ali do seu código. Não tem melhor ou pior. Ambos vão interar sobre sua lista, mas vai do que você julgar necessário. Tá? Como que funciona o while? Eu vou dizer para o while que ele vai continuar essa estrutura de repetição até que uma condição seja feita. Qual condição? Vou dizer o seguinte, vou criar uma variável contador que vai receber 0, certo? Então eu vou criar aqui a estrutura do while. Eu vou dizer que enquanto contador for menor que o tamanho da lista, aqui eu passo os 2 pontos. Então, contador vai começar em 0. Enquanto ele for menor que o tamanho da lista, faça uma... continue a execução, certo? Então, eu vou printar, fazer um print, tá? Vou fazer exatamente esse print aqui. Só que aqui eu vou passar o contador no lugar de i. E o valor vai ser a lista valores na posição que tiver o contador, certo? E aqui eu vou fazer o incremento do contador. Então, eu vou fazer contador receber contador mais 1. Ok? Aqui, só para diferenciar, eu vou colocar o while, só para a gente saber que ele executou o while. E vamos dar play aqui e ver o que acontece. Olha só, ele executou aqui, printou para a gente nossos 3 valores dentro da nossa lista de valores. Tá? O que eu disse aqui? Ó, enquanto o contador for menor que a nossa lista de valores, print a nossa lista de valores. Qual que é a diferença para o for? O for ele sempre vai percorrer até aquele tamanho. Aqui no while, você diz para ele qual é a condição que você quer que seja verdadeira para ele executar o próximo passo. Quando o contador foi maior que o tamanho da nossa lista, ele saiu do while. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas execuções, porque a gente pode cair em loops infinitos. Tá? Então, sempre muito cuidado na hora de usar o while. Tá? Uma outra coisa, agora que a gente já viu como que a gente cria um array, como que a gente intera sobre eles, usando for, usando while, eu quero mostrar como que a gente usa condicionais em Python. O que são os condicionais? Os famosos if e else, que a gente coloca como condição para executar determinada ação no código ou não. Para que eu vou usar isso? Em determinadas situações vai depender muito da regra de negócio que você está implementando. Mas a gente pode pegar aqui nesse for, por exemplo. Eu não quero que ele printe. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho o valor 10, 20 e 30. Eu não quero que ele printe para mim valores menores do que 20. Tá? Então, como que a gente coloca essa condição aqui? A gente vai escrever um if, 2 pontos. Eu vou colocar. Eu quero que a lista de valores na posição i só me printa valores que forem maiores ou iguais a 20. Então a gente coloca aqui maior ou igual a 20.
e o print. Vamos executar para ver o que acontece. Olha só. Aqui ele não printou mais o valor 10 para a gente igual o que a gente tinha acima. Tá? Por quê? Porque eu coloquei uma condição. Ele só vai printar valores que são maior ou igual a 20. Tá? E, em contrapartida, o que eu posso fazer também? Se eu quiser dar um alerta, dar alguma mensagem, falar, ó, não printei, achei um valor que é menor do que eu estava esperando, só quero exibir uma mensagem, a gente pode colocar um else, tá? Que é uma condição contrária dessa condição verdadeira. Então, quando isso aqui for falso, ele vai cair no else, tá? E aqui eu posso colocar um print aqui no else, posso fazer qualquer comando. Por exemplo, encontrou valor menor que 20. Vamos executar. Olha só. Aqui na primeira interação ele caiu no else, falou, ó, encontrou valor menor que 20. Certo? Então, aqui nós temos as nossas estruturas de variáveis, como a gente declara uma função, como que a gente chama essa função, atribui o valor numa variável, como que a gente cria arrays, como que a gente imputa valor dentro de um array, como a gente pode iterar sobre listas com for e while de diversas maneiras e como que a gente usa estruturas condicionais. Isso, pessoal, é o básico do básico para você aprender a começar a codar em Python. Tá? Então, eu queria mostrar aqui para vocês como que é a sintaxe, né? Quais são assim vamos dizer assim, os requisitos para você começar a aprender essa linguagem. Requisito basicamente é você conhecer lógica de programação. Aqui o que a gente viu foi sintaxe, né? Como que o Python interpreta essas informações no nosso código, como que a gente tem que fazer para ele imprimir um resultado para a gente. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu quis fazer esse vídeo bem introdutório para quem quer dar os primeiros passos com Python. Espero que tenham gostado. Sugestões, críticas, deixa aí nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Se você quiser mais conteúdos assim, dá aquela força deixando o like, se inscrevendo no canal, vai nos ajudar bastante. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.